Bom, gente, boa noite. Foi um aprendizado para todos nós, né? Eu acho que um aprendizado de exercício pleno de democracia. Esse segundo turno das eleições despertou o melhor e o pior das pessoas, né? Eu quero manifestar minha gratidão eterna, verdadeira, pelas centenas de pessoas que têm dito coisas muito bonitas de incentivo, de palavras fortes que trazem uma energia bem positiva mesmo, de exercício que cada um de nós tem que fazer dos sujeitos políticos que somos, né? Eu acho que nesse momento a avaliação que a gente tem que fazer é de que existe justiça no Brasil. Eu tenho visto diversas pessoas, por quem eu tenho profundo respeito, que têm tido uma atuação muito vibrante e frequente nas redes sociais, falando do seu descrédito na justiça diante dos diversos processos aí que precisam ser analisados, são ações, né? Precisam ser avaliados em relação à materialidade dessas ações, ações contra o candidato Zenaldo. É preciso a gente valorizar a coragem de fazer o que é certo. Por exemplo, da promotora eleitoral do Ministério Público, doutora Rosana Cordovil, que moveu uma ação de investigação contra o candidato Zenaldo, contra a chapa do candidato Zenaldo, acusando o candidato de formação de curral eleitoral. É exatamente essa a expressão utilizada dentro da ação, a qual eu tive acesso, que eu li. 300 servidores destratados da SESMA num período proibido pela legislação eleitoral. A gente teve mais de 200 denúncias de compra de voto em Belém. Denúncias relacionadas ao uso da máquina pública, a propaganda paga com o dinheiro público da prefeitura, favorecendo o candidato. Não é uma questão de mimimi ou de você não admitir a derrota. É uma questão de você compreender o que se deu dentro do processo eleitoral e de nós acreditarmos na força e na coragem de representantes da justiça, como a promotora Rosana Cordovil, que moveu uma ação que, enfim, são mais de 5.000 documentos retirados de dentro da SESMA pela Polícia Federal. Isso é preciso que seja dito. É com informação, é com clareza, é com acesso aos fatos e à verdade que a gente constrói uma sociedade mais democrática. É fato que o site da prefeitura foi utilizado com o link direto para a página pessoal do candidato. E isso é vedado diante da lei. Ninguém está inventando isso. É fato que houve excessos. Às vezes eu fico me perguntando o que passa na cabeça de pessoas ligadas à própria gestão municipal do PSDB, que tem erros e tem acertos. E eu vejo muito mais erros do que acertos. Por isso, inclusive, que fiz essa opção, porque acredito num outro modelo de gestão. Por isso eu apoiei a candidatura do Edmilson, porque acredito num outro modelo de gestão, não acredito nesse que está posto. Mas ainda assim, dentro dessa gestão, há pessoas com um pensamento extremamente progressista, que eu fico pensando o que passa na cabeça das pessoas quando veem, por exemplo, um vídeo do deputado Vlad ao lado do Bolsonaro, falando de maneira debochada sobre a parada gay, que é um momento de fortalecimento de cidadãos e cidadãs que vão para as ruas não só para festejar a garantia de direitos constituídos, mas também de revelar e de mostrar e de se solidarizar com outras pessoas que têm a coragem de manifestar a sua orientação sexual. A homofobia é fato, a LGBTfobia é fato no país. Nós vivemos num país homofóbico, num país racista, num país machista, num país agressivo e violento ainda, onde mulheres sofrem violência doméstica cotidianamente dentro de casa, onde mulheres são assediadas no trabalho, é assédio sexual, é assédio moral. A gente não pode colocar essas coisas para baixo do tapete. E eu fico imaginando a vergonha que essas pessoas do próprio PSDB sentiram
ao ver aquela manifestação de apoio feita daquela maneira. Foi uma ligação que entrou aqui. Feita daquela maneira. Com o deboche, com o desrespeito, associar certos partidos a um tipo de posicionamento político que garante direito às mulheres. Existem mulheres que são contra ou a favor do aborto, existem mulheres e mães que são contra ou a favor da livre manifestação da orientação sexual dos seus filhos, mas ninguém é a favor da homofobia com agressividade. Ninguém é a favor de uma mulher não ser dona do seu corpo diante de uma situação, por exemplo, de uma violência, de um estupro. Ou mesmo que uma mulher não queira dar prosseguimento a uma gravidez, isso é de foro íntimo. A gente vive num país laico. A gente precisa entender que as crenças religiosas, elas são extremamente perigosas quando elas invadem o território da política, porque você começa a criar um terreno obscuro, de obscurantismo fundamentalista, onde as pessoas não têm direito a exercer o seu amor pelo outro. Quantos casais eu e você certamente conhecemos de 2 mulheres e 2 homens, que são casais que têm uma vida social, sexual, econômica, cidadã, absolutamente respeitável, que adotam crianças e que vivem um exercício pleno de amor ao próximo, de solidariedade, muito mais bonito do que uma pessoa como Bolsonaro, que defende publicamente, dentro do Congresso Nacional, um torturador. O meu pai passou mais de 2 anos preso dentro de uma cela na época do regime militar, sendo torturado. A minha mãe foi torturada. E milhares de homens e mulheres foram torturados por lutar durante o regime militar, por isso que eu estou fazendo agora, que é o direito à manifestação do pensamento. A gente não pode colocar uma pá de cal na história. A gente não pode colocar uma pá de cal em cima de pessoas que se posicionaram a favor do regime militar, em pessoas que se posicionam a favor ou que manifestam publicamente o seu apoio a torturadores. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Eu fico me perguntando, a gente está adoecido mesmo? Ao invés de personalidades midiáticas perguntarem assim, Adalgisa, cadê meu chá? Por que essa personalidade não pergunta assim, Adalgisa, vem cá, mana, senta aqui comigo. Me conta como é que é na tua casa. Como as pessoas vivem na tua rua. Como as pessoas vivem no teu bairro. O que te falta? O que a política pública não faz chegar na tua vida de cidadã que faz chegar na minha? Ao que eu tenho acesso e que tu não tens? No que eu sou melhor do que tu? Por que eu posso e tu não podes? É de revoltar mesmo ver o atual prefeito, o candidato Zenaldo, dizendo num debate que as crianças, a responsabilidade por crianças estarem fazendo malabares nas esquinas, que inclusive não tem só crianças oriundas da escola circo, existem diversos artistas de rua que vêm de diversos países da América Latina e que esse é um hábito desses artistas populares. Isso é uma prática para conhecer o mundo. Quer dizer, você fala com desrespeito desse artista popular e fala com desrespeito deste adolescente que está precisando, necessitando muitas vezes, quando está na rua, em situação de extremo risco social, de um tratamento, porque virou ou se transformou por falta de estrutura na família, por falta de acesso a uma política de qualificação profissional, ou porque, por exemplo, como aconteceu hoje, que eu vi numa escola em Castanhal, que está em obras, uma escola municipal que está em obras há 3 meses, e os alunos estão simplesmente dispensados. E esses meninos e meninas acabam num ócio imenso, sendo cooptados por práticas muito ruins quando tem famílias desestruturadas. E aí você acusa um projeto social que foi descontinuado de ser o culpado por uma situação grave de desassistência social a essas meninas e meninos. Eu fico muito preocupada quando a sociedade começa a consumir a informação muito rasa, que a gente não faz uma análise mais profunda
de quais são as nossas feridas e as nossas mazelas sociais. Um dia desses eu estava na rede social, né, vendo os comentários, porque a gente acompanha os comentários, e uma senhora, eleitora do outro candidato, isso não quer dizer que os eleitores do candidato Zenaldo pensem dessa maneira, né, mas a circunstância que se apresentou era essa, e ela dizia assim: sai daí, sua doida, vai pro tanque lavar roupa. Aí eu fiquei pensando assim, bom, ir pro tanque lavar roupa não é um demérito, mas isso é colocado agressivamente como um xingamento. É uma outra mulher desrespeitando outra mulher e usando esse tipo de argumento para desmerecer, para desrespeitar. Ouvi de um candidato eleito a vereador dessa frente que apoia o candidato Zenaldo, e mais uma vez digo que isso não caracteriza todos os eleitores, dizendo assim num debate da UFPA: nós não vamos deixar esses pobres ocuparem a prefeitura de novo, revelando uma certa luta classista, sabe? E isso me provoca profunda preocupação, porque isso denota um certo adoecimento político, sociológico, humano de uma certa camada da população. Isso não significa que quem tem mais do que certas pessoas recrudesceu o coração, ficou insensível. Não significa. Mas a gente tem que começar a parar para pensar. De que maneira se deu essa eleição em Belém? Como as redes sociais blindaram certas pessoas que se sentiram resguardadas por essa impossibilidade de você chegar no outro e olhar no olho do outro e dizer: é isso mesmo que você está dizendo a meu respeito? E essa rede social, que pode ser uma extraordinária ferramenta de construção de cidadania, se transformou numa trincheira livre de pensamentos homofóbicos, de manifestações racistas e classistas. Eu acredito na justiça, eu acredito que a coragem do juiz Antônio Cláudio Cruz de cassar a candidatura de Zenaldo pelo uso da máquina pública deve ser louvada, e isso deve ser um incentivo para que a gente acredite na força da justiça. A coragem da promotora Rosana Cordovil, quando acusa o candidato Zenaldo de formação de curral eleitoral dentro da SESMA, ela precisa ser valorizada, e isso faz com que a gente deva acreditar na justiça. Se a gente perde a esperança, se a gente acreditar que esse momento de treva vai durar muito tempo, e é uma treva no mundo todo, né? Uma onda fascista que toma conta do planeta, se a gente acreditar que ela vai durar muito tempo, a gente se recolhe na nossa coragem de fazer a nossa voz chegar mais longe e falar mais alto. O processo dialético de construção de uma sociedade mais plena, ele prevê esses altos e baixos, né? É aquela história de que antes de melhorar, piora. Então eu estava me lembrando de um vídeo curto do Dr. Drauzio Varela, que é uma pessoa respeitadíssima no Brasil inteiro, não só como profissional de saúde, mas como um cidadão extraordinariamente envolvente do ponto de vista da retórica, da capacidade de nos humanizar, com suas temáticas levantadas e com a maneira como ele nos envolve nas questões que nos apresenta. E o vídeo diz assim, é mais ou menos assim: se você se incomoda porque o seu vizinho é casado com outro homem, se você se sente profundamente desconfortável, se a sua colega de trabalho é apaixonada pela amiga, né? Ou se a sua vizinha é apaixonada pela colega de escritório, procure um psiquiatra. Tem algum problema com você. Então, se a gente se preocupa demasiadamente com algo que é privado e que não nos diz respeito, porque
é do direito ao afeto do outro. E a gente se preocupa demasiadamente com isso e deixa de se preocupar se o outro come, estuda, veste, se o outro tem acesso à saúde plena, se o outro é consciente, se o governo que me governa me ensina a me governar. Porque o bom governo é aquele que ensina o cidadão a se governar. Se eu estou mais preocupado com isso do que com o fato de que nós teremos um congelamento nos investimentos em educação e saúde pelos próximos 20 anos, se isso me preocupa mais, eu acho que é o caso de procurar um psiquiatra, é o caso de procurar um professor de história, é o caso de procurar um professor de filosofia, para que a gente entenda que tipo de cidadãos e cidadãs somos nós, sabe? Se a gente está num momento muito difícil dessa nossa experiência humana nesse planeta, que ele seja pedagógico, que essa dor que nós sentimos por tudo de tão estranho e tão do avesso que está acontecendo no planeta, que isso faça com que nós nos voltemos para o que há de mais humano em nós. A gente não está aqui a passeio, minha gente. A gente não está aqui a passeio nesse planeta. Só faz sentido viver se a gente viver para melhorar a vida do outro, para que a gente possa servir, para que nós possamos ser cidadãos mais conscientes da nossa missão solidária, de uma certa caridade, de um mínimo de caridade com o outro. Não faz sentido viver se não for assim. Se a gente só viver para ficar parcelando viagem para Miami, ou para comprar o celular da hora, ou para guardar dinheiro para ir na festa do fulano de tal, safadão, bonitão, lindão, no final do mês, que tipo de gente somos nós? Que tipo de espécie nesse planeta somos nós? Se a gente perder a capacidade de se sensibilizar com a dor alheia. Então, gente, isso é um desabafo, sabe? Um desabafo, um chamamento, uma gratidão, porque nesse processo de caminhada política que está só começando, você não entra numa missão política como essa por 1 mês, 2 meses, 3 meses, e depois você se recolhe para juntar os cacos e avaliar o que foi feito de bom e o que foi feito de errado, de ruim, que pode ser melhorado. A gente conhece tão de perto a realidade das pessoas que é uma obrigação a gente seguir nessa missão. Eu jamais dormirei com a minha consciência tranquila se eu não dedicar cada minuto dessa minha passagem por esse plano terrestre a diminuir as desigualdades, a lutar pelo certo e pelo justo. Eu não sou melhor do que ninguém. Tem gente que faz isso há muito mais tempo, tem gente que faz isso muito melhor do que eu. E todas as pessoas com quem eu cruzei no caminho, nessa caminhada, têm me ensinado. Eu sou uma aprendiz. Eu sou só mais uma. Mas a mim, eu quero sempre juntar mais uma, e mais um, e mais uma, e mais um, como eu me juntei a tantos outros que estão nessa caminhada há muito mais tempo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, somos todos irmãos nessa nossa casa comum. E a nossa casa comum é a nossa cidade, é o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta. Que a gente acorde para o que realmente vale a pena e é importante nessa vida. Eu confio na justiça. Sigamos juntos.